Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém, Deus abençoe. Vou apresentar a pessoa que vai ministrar essa noite. E é com muita responsabilidade para falar dessa pessoa. Mas assim, é uma pessoa que tem zelado pelas nossas vidas, tem cuidado das nossas vidas. E assim, eu próprio mesma posso falar do cuidado, do zelo, daquilo que aprendi. E assim, e de ver o amor, a dedicação e o cuidado pelo Senhor. E ver assim, tudo aquilo que ela já recebeu do Senhor. Eu sei que tudo aquilo que ela tem recebido, a unção, a dedicação, o cuidado, é realmente assim a entrega pelo Senhor, o amor que tem no Senhor. E eu tenho aprendido muito, né, quando eu cheguei, e pelo carinho de mãe, mesmo naquela época não tinha aquele cuidado de mãe, de falar, mas assim, sempre tive ela como uma pessoa que realmente foi de caráter na minha vida, para me ensinar, para me instruir. Até quando a gente tinha o culto de mulheres na quinta-feira, eu não gostava de perder, gostava de vir para aprender, mesmo que muitas vezes chegava em casa e meu esposo ali não gostava, mas isso para a minha vida foi muito edificante. E Deus usou muito a vida da pastora Zezé. Gostaria que ela subisse aqui. Para a glória de Deus, ensinou muito na minha vida. Assim, quando uma pessoa ela tem um lar totalmente desestruturado, quando uma pessoa ela chega na igreja e ela pode ter esses cuidados, na vida de uma pessoa faz totalmente diferente. E isso foi o que aconteceu comigo, Deus usando a vida da pastora Zezé, do pastor Malci. E eles realmente são os pastores que têm zelado, cuidado das nossas vidas, têm orado. Eu sei que a pastora Zezé está aqui de segunda-feira, de terça-feira de manhã, de quinta-feira, 7 horas da manhã, ela está aqui, de quarta-feira. E isso a gente pode ver o cuidado muito grande, né? Muitas vezes a pessoa ela não tem a noção do que ter uma pessoa cuidando da vida espiritual, e eu posso sentir cuidada e amada pela pastora Zezé, viu, pastora Zezé? Você é uma bênção no nosso meio. Sei que muitos podem dizer isso porque a senhora realmente tem cuidado de nós, tem zelado de nós na vida espiritual, amém? Deus abençoe. Vamos orar pela vida da pastora Zezé? Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos pela vida da tua filha. Muito obrigado, Jesus, pelo resgate que o Senhor fez, porque hoje sei que o Senhor pode usar a vida da tua filha para nos abençoar. Senhor, então usa com a tua graça, com a tua misericórdia nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus. Sabemos da responsabilidade, ó Pai, de pregar, de ministrar a tua palavra. Senhor, então usa tudo aquilo que o Senhor ministrou ao coração da sua filha, ó Pai, para nos ensinar essa noite. Que o nosso coração possa estar aberto para receber da parte do Senhor. Que não venhamos ser somente ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, ó Pai. Amém. Glória a Deus. Pode colocar o título Antes da Glória. Antes de entrar na glória. E os irmãos podem abrir já as suas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 24. Eu oro para que o Senhor traga a cada coração aqui que se encontra entristecido, abatido, de alguma forma desanimado, de alguma forma exprimido pelas lutas, aquela que é uma das promessas mais lindas do Senhor Jesus, aliás, dos convites mais lindos do Senhor Jesus, que é: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é um convite maravilhoso. Ele nos chama para irmos até Ele e ali trocarmos o nosso jugo, o nosso fardo, que nos traz tanto peso, tanto cansaço, tanto desânimo, e tomarmos o dele que é suave e leve. E ele ainda diz: aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração, e encontrareis e achareis descanso para as vossas almas. Amém? Quem precisa de descanso para a alma aqui nessa noite? Jesus é quem dá esse descanso. E todas as vezes que nós nos achegamos a Ele, Ele tem descanso.
Ele tem renovo, Ele tem vigor, Ele tem alegria, Ele nos dá uma perspectiva correta das coisas, Ele nos anima. Todas as vezes que eu fui cansada, sobrecarregada, oprimida, desanimada, ao meu Senhor, Ele me trouxe esse renovo. Eu tenho aprendido com Ele e nós precisamos dEle todos os dias. Antes de entrar na glória, se vocês abrirem no livro de Lucas, no capítulo 24, 26, está escrito. Se vocês quiserem conferir juntos, ou então só leiam aí. Mas pode manter a Bíblia aberta, porque vai chegar uma hora que nós vamos ler alguns versículos que eu não coloquei. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Daqui a pouco nós vamos ler todo o texto, nós vamos entender todo o contexto dessas palavras. Essas palavras aqui, elas foram ditas pelo Senhor Jesus aos 2 discípulos que estavam voltando a Emaús. E diante ali do tempo que o Senhor passou com eles, diante daquilo que o Senhor ouviu da parte deles, o Senhor Jesus então, depois de ouvi-los, de dar atenção, mesmo que eles não tinham ainda reconhecido o Senhor Jesus como o Senhor Jesus, Ele então, depois de toda a conversa, faz essa pergunta: não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Vou voltar um pouquinho. Antes de entrar na glória, o que é que acontece? Antes de entrar na glória, quais as situações pelas quais passamos? Antes de entrar na glória, como tem sido a nossa vida? Eu gostaria de falar então de 2 coisas. De glória, que é uma expectativa que nós então temos a respeito daquilo que vamos receber do nosso Senhor, da revelação do Senhor, da grandeza do Senhor, da majestade do Senhor, do poder do Senhor, dos milagres do Senhor, do amor do Senhor, da grandeza soberana dEle. Isso tudo está relacionado com a glória de Deus e aquilo que nós esperamos receber dEle, a sua manifestação em nossas vidas. Mas há outra coisa, queridos, que nós não esperamos muito: o sofrer, o passar por lutas, o passar por tribulações. Nós esperamos a glória, nós desejamos a glória, nós temos expectativas a respeito da glória, mas nós não temos muita expectativa a respeito do sofrimento, porque o sofrimento não é algo desejável. Mas nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Então, glória, nós podemos entender, falando de Deus como majestade, grandeza, beleza, santidade, revelação, soberania e muitas coisas mais. Podemos colocar aqui milagres do Senhor Jesus, também manifestou a glória de Deus. Podemos aqui falar do amor de Deus também, que é a revelação da sua glória. Mas também fala de exaltação, de fama, sucesso, poder, dinheiro, olhando por uma perspectiva já humana, secular, né? Quando fala de glória, logo as pessoas imaginam alguém sendo exaltado, alguém com muita fama, alguém com muito sucesso, com muito poder, com muito dinheiro, com muito, né? Mas nós vamos então ler o texto que eu citei agora há pouco, que fala assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Deixa Deus falar com você à medida que você lê esse texto. Porque o mesmo Jesus que se aproximou desses 2, sem que eles reconhecessem que era Ele, pode estar sentado aí do seu lado, nesse momento. Pode estar pertinho de você. Creio que está pertinho de você, falando coisas ao seu coração. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos.
Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Eu acho linda essa história. É uma das histórias que mais me impressiona, que fala comigo. Esse texto mostra a realidade de 2 homens que andaram com Jesus, que creram em Jesus, que viram a Jesus, que amaram a Jesus, que foram amados por Ele. 2 homens que viram os milagres do Senhor Jesus, que viu Jesus como a expressão do amor de Deus no meio do povo, que viu a grandeza de Deus através da vida de Jesus, e depositaram nele todo o seu coração, todos os seus sonhos, toda a sua expectativa, todo o seu futuro. Tudo o que eles tinham foi depositado no Senhor Jesus. E eles então, cada dia que passava, que via a manifestação da glória de Deus na vida de Jesus, em milagres, em curas, em palavras sábias, em confronto com os fariseus, em revelação daquilo que ele trazia a respeito do reino, eles se maravilhavam, eles ficavam cheios de expectativa. Imagino com tanto orgulho espiritual, né? Orgulho santo, se assim nós podemos chamar, né? Por estar ali com aquele homem. Mas eles esperavam uma coisa, uma hora ou outra, ele vai fazer alguma coisa, usar os poderes celestiais, talvez juntar um grande exército de homens, dar um golpe militar e restaurar Israel. E mudar a história do nosso povo que está oprimido pelos romanos. E nos livrar desses inimigos tão ferozes. E tirar esse povo que não é nosso povo, que roubou a nossa pátria, mandá-los para fora. Uma hora ou outra, ele vai vir na majestade militar de Davi, na glória grandiosa de Salomão, no poder de profetas do passado, porque ele é o profeta esperado, e tudo isso vai mudar. Tudo isso que nós temos visto é apenas o começo. É apenas o começo do que há de vir. Não somente esses 2 aí, mas todos os discípulos tinham essa mesma expectativa a respeito do Senhor Jesus. E aí acontece, amados, o que muitas vezes nos acontece. Mas Jesus, logo agora, depois de viver tão intimamente contigo, depois de experimentar tanto do Senhor, depois de comer da tua intimidade, comer na tua mesa, depois de ser tão íntimo de ti, depois de entender tantas coisas do céu, depois de sonhar com o céu, depois de ter tanta expectativa a respeito da minha própria vida e da minha família, acontece isso? Como assim, Jesus? O Senhor se deixou entregar às autoridades, aos romanos, e morreu? Como? Aquele a quem eu depositei toda a minha vida, em quem eu criei de todo o coração, morreu. Os discípulos ficaram totalmente desanimados. As suas esperanças foram por água abaixo. A única coisa que eles carregavam na volta para sua casa era tristeza, desesperança, desânimo. Talvez até vontade de não viver mais, porque ficaram desesperançados. A sua esperança havia morrido. O problema dos discípulos, assim como o nosso, sabe qual que é? É que nós pintamos um quadro bonito e romântico em como deve ser, ou devem ser os acontecimentos em nossa vida. E quando saem do jeito que não esperamos, a primeira coisa que nos vem à mente é voltarmos atrás. Senhor, desisto de tudo. Porque eu já tinha escrito o meu próprio evangelho.
Já tinha, segundo aquilo que eu entendo da tua palavra, escrita a minha história. Vai acontecer assim, 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 eu vou orar, isso vai acontecer. A minha família vai ser abençoada em todas as coisas. Se passar qualquer luta que seja, eu vou logo estar por cima. Vai ser por pouco tempo. Então nós, não vou passar pela luta de não ter um filho, não vou passar pela luta de não ter um emprego. Ah, Senhor, não vou passar pela luta de ser humilhado, não vou passar pela luta de sofrer com os meus filhos. Não, isso eu não espero para mim. Nós fantasiamos, querido, algumas coisas, porque nós entendemos o Evangelho de maneira distorcida, como esses dois estavam entendendo, e os outros também haviam entendido, porque todos os discípulos abandonaram o Senhor Jesus, ficaram desanimados, porque não haviam entendido ainda que Ele haveria de se manifestar em glória. Mas era algo muito mais abrangente que Israel, seria por toda a humanidade, inclusive por nós que estamos aqui hoje. Ele nos alcançaria hoje. Eles não entendiam isso, que a dimensão era muito maior, era universal, era celestial, era terrena, tomava todas as épocas. Mas, Senhor, eu creio de todo o coração que eras o Messias e que irias restaurar as coisas em Israel. É interessante que no capítulo 24 aí, se vocês quiserem ver nas suas Bíblias, para eu não ter que voltar ao texto, o Senhor Jesus então começa a caminhar com eles. Veja só, uma palavra. Quando você estiver desanimado, pensando em voltar, talvez abrindo o seu coração a respeito de acontecimentos maravilhosos que sucederem em sua vida, mas já desanimado, pensando não vale mais a pena, pode ter certeza que o Senhor Jesus se aproxima para falar ao seu coração. Pode ter certeza que Ele se interessa por aquilo que está abatendo o seu coração. E então, veja aí no versículo 15, enquanto conversava e discursava, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Por que os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo? Porque muitas vezes nós não reconhecemos quando o Senhor Jesus está do nosso lado, quando Ele nos fala ao coração, quando a sua presença é tão real. Ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Jesus queria ouvir deles, Jesus queria que eles colocassem tudo para fora. Jesus deseja que nós falemos com Ele aquilo que pesa no nosso coração. Eu me lembro de uma situação, eu me converti. E eu lembro assim, que depois que eu me converti, eu estava andando de frente à estação do Guapituba, e justamente nessa hora que eu estava passando de frente à estação, várias pessoas saíram do trem. E eu ali tão maravilhada, tão cheia de paz, tão cheia de alegria, tão completa de Deus, tão assim, certa de que eu havia encontrado a vida, de que não havia mais nada o que buscar, o que procurar, porque eu já havia encontrado com a razão da minha vida, que era Jesus. Isso era muito forte em meu coração. E eu lembro que eu olhei para aquelas pessoas e veio uma indagação: Senhor, como será que eles estão em relação ao Senhor? Será que eles te conhecem? Aí veio até um pensamento de nova convertida, um pouco egoísta: eu tenho pena deles se eles não te conhecerem, porque é tão bom te conhecer, é tão bom fazer parte de ti, é tão bom estar contigo, é tão bom ter a certeza que o Senhor dá. É uma cena que nunca sumiu da minha mente, sabia? Isso foi muito forte. Mas eu lembro que passaram-se alguns meses e a minha mente começou a ser bombardeada pelo inimigo com tanta dúvida, tanta confusão. E eram coisas assim que na época eu não sabia lidar. E eu lembro que eu chorava tanto de angústia por causa daquele bombardeio. Era muita tristeza que eu sentia por causa dessa situação. Mas logicamente que tudo foi se esclarecendo. Logicamente que as coisas foram se encaixando, logicamente que Ele me trouxe resposta na hora certa. Era a fase do crescimento, todos nós precisamos passar por isso, isso se chama prova. E toda prova é para que a gente passe por uma nova fase, então elas são boas e necessárias. Amém, queridos? O problema deles é que tinham uma imagem errada em como o Messias iria se manifestar. E como acontece conosco hoje, esperamos um reino terreno. Muitas vezes a gente acha que ser abençoado por Deus, que a manifestação da glória de Deus está assim, principalmente naquilo que nós recebemos em matéria deste mundo. Tudo bem, o Senhor nos abençoa também. Tudo bem, o Senhor também quer nos dar. Mas não é isso que te faz bem-aventurado e abençoado.
A maior bênção é nós sermos plenos no Senhor e plenos do Senhor. A maior bênção que existe é a gente assim, se esforçar para conhecer o coração dEle, porque Ele já conhece o nosso. Porque, gente, o que nós precisamos de verdade, por isso que o Senhor Jesus fala tanto, e se você for ler o texto, esse capítulo 24 todinho, textos anteriores, quando Ele se revela ao discípulo depois da sua ressurreição, todas as vezes que Ele se revela uma coisa, Ele fala, paz seja convosco. Porque Ele sabe que a gente pode viver sem qualquer outra coisa, mas sem paz ninguém vive. Por isso que algumas pessoas ricas tiram a sua própria vida, porque não há paz nos seus corações. Paz seja convosco, o príncipe da paz habita em nós. Eu não quero recurso maior para os meus filhos, não estou falando nem de mim, do que vê-los conhecer plenamente o Senhor, mesmo que eles não tenham muito recurso nesse mundo. Não espero que eles sejam famosos nesse mundo, mas espero que eles sejam famosos no reino dos céus. Que eles encontrem no coração de Deus um lugar de aconchego, um lugar onde são favorecidos pela intimidade. E todos nós podemos ser mais favorecidos pela intimidade. Não há riqueza maior que isso. Aí, algumas vezes nós também podemos indagar, como assim, Deus? As coisas não deveriam acontecer assim, não é justo. Eu esperava orar e logo casar. Calma, casados. Há muita gente aí se precipitando, fica 5, 10 anos orando para casar, ou até um pouco menos, não espera a hora de Deus, depois fica a vida toda murmurando porque casou com a pessoa que Deus não dirigiu. Calma. Enquanto não chega o seu abençoado, a sua abençoada, desfrute da intimidade do Senhor, que isso é muito valioso. Ou então pode falar, orar e ver logo minha família convertida, arrumar um emprego. Senhor, não é justo que as coisas que eu espero não aconteçam logo. Que não viessem tempestade em minha família. Orar e não ser tentado, provado. Uma das coisas que mais mexe com o nosso coração é quando a nossa família de alguma forma é tocada. É quando os nossos passam por algumas situações que a gente não espera. Ninguém criou filho aqui para o pecado, ninguém criou filho aqui para a morte, ninguém criou filho aqui para a desobediência, mas muitas vezes nós nos pegamos em situações que a gente nunca esperava. E segundo o nosso evangelho, isso é demais para nós. Aí muitas vezes o inimigo fala, volta atrás, porque não vale a pena continuar. Volta atrás, porque não vai acontecer nada. Mas você levanta os seus olhos para o Senhor com fé e declara, sim, Senhor, eu creio que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sim, Senhor, meus filhos são benditos do Senhor. Sim, Pai, meu marido será salvo, minha mulher será salva. Sim, Senhor, quanto a mim eu te buscarei. E se o Senhor quiser também, eu terei um filho para a tua glória, como Ana teve, o pequeno Samuel. Sim, Senhor, vou insistir um pouco mais, vou bater um pouco mais, vou buscar um pouco mais, mas eu vou ver a tua glória em minha vida. Quantos creem nisso? Aleluias. Eu tenho visto essa glória, eu já falei várias vezes para os meus irmãos. Eu estava orando, inclusive, ontem pela minha família. E eu estava agradecendo a Deus por algumas coisas que Ele fez. E eu comecei a me lembrar da história do meu pai, do que ele fazia, de como ele era. Comecei a me lembrar do rótulo já que minha família havia adquirido, porque era como se fosse um 0 à esquerda. Comecei a me lembrar de tantas coisas difíceis. Mas aí também eu comecei a me lembrar do que o Senhor fez, da restauração, do milagre, da salvação, do poder, da mudança. Eu falei, Senhor, que coisa linda que o Senhor fez, que coisa maravilhosa que o Senhor fez, que restauração linda o Senhor operou na minha família. E eu comecei a orar, me alegrar e chorar diante de Deus de gratidão. Tudo bem que nem tudo está perfeito como eu gostaria que fosse, mas eu tenho orado, clamado, jejuado pela minha família, porque eu vou ver a glória do Senhor na minha família, em cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Mas eu me lembro de quando eu era nova convertida, e alguém me chamou para orar, e todos os dias eu orava pela vida do meu pai. E numa situação que era para a morte, o Senhor trouxe vida. Quando a gente achava que Ele ia se levantar daquela situação, ia sair e se vingar daqueles que haviam feito aquilo com Ele, quase matado de tanto bater.
Ele saiu do hospital com o pensamento, agora eu vou virar crente, não quero mais essa vida para mim. E aquele homem que, por tantas vezes, o Malci havia insistido para ele ouvir a palavra, que nunca dava ouvidos, muitas vezes bêbado, começou a ter tempo, porque estava com a perna quebrada em 3 lugares, não tinha para onde ir. E ali ele pôde ouvir a palavra, aceitar Jesus, ser discipulado. E foi coisa linda que aconteceu na vida do meu pai. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos, pedimos, cremos ou sonhamos. Esse é o nosso Deus. É o Deus de todo poder, é o Deus da glória. Existe glória para nós, irmãos. Existe revelação de Deus para as nossas vidas. Existe poder para o Senhor manifestar, existe milagres. Mas enquanto não acontece, se é o sofrimento que o Senhor permite, vamos aprender, porque faz parte. E assim como o fogo depura o ouro para que ele seja um ouro puro, o Senhor quer nos tornar cada vez mais puros, e Ele usa o sofrimento para isso. Então não reclame do sofrimento, não fique triste no sofrimento, louve a Deus no sofrimento, e se levante em meio ao sofrimento, e fique mais forte em meio ao sofrimento, porque antes da glória existe o sofrer. Eu sei que não existe glória a Deus agora, mas vocês estão entendendo, porque o Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aquilo que muitas vezes conspira contra você, te maltrata, traz situações que você não espera, já foi vencido por mim. E se eu permito, é com a finalidade, mas você vai vencer comigo, porque eu já venci o mundo. Amém? Aí, muitas vezes a gente pode indagar, e o Salmo 91, Senhor, que sempre leio e oro pela minha vida e casa. Tudo isso são indagações que vêm muitas vezes em nossa mente em meio ao sofrimento. É interessante que Satanás faz questão, nestes momentos, de nos lembrar da palavra de Deus, ou até recitá-la para nós. Não para acreditarmos, lógico, né? Mas para entrarmos em confusão a respeito das promessas do Senhor. Vocês lembram do Senhor Jesus lá no deserto? Uma das coisas que Ele atacou por várias vezes foi justamente a filiação, a paternidade de Deus. E muitas vezes Satanás vai mexer justamente nisso, na nossa identidade. Se você é o filho de Deus, por que isso te acontece? Se você é o filho de Deus, por que você passa por aflições? Se você é o filho de Deus, por que parece que Ele demora tanto em responder às suas orações? Se você é o filho de Deus, por que Ele permitiu que eu mexesse em seu casamento, que eu tocasse nos seus filhos, que eu tocasse na sua saúde? Ele sempre vem com essas coisas. Se você é o filho de Deus, então você tem poder para fazer pão agora, faça pão. Mas o Senhor Jesus combateu com a palavra. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus. Dessa palavra eu me alimento, e dela eu tenho em abundância. E nesse contexto aqui, se vocês forem ver no capítulo 4 de Lucas, no final, quando o Senhor Jesus começou a combater com a palavra, Ele também usa a palavra. Satanás conhece a palavra mais que a maioria dos crentes, eu posso dizer assim. E ele diz assim, se você é o filho de Deus, atira-te lá embaixo, porque está escrito. Aí ele cita o Salmo 91. Ele dará ordem aos seus anjos para que você não tropece em nenhuma pedra. Aí o Senhor Jesus também está escrito. Jesus sabia mais que ele. E nós precisamos saber também a palavra, amados, para não sermos pegos na ignorância. Quando Satanás vier querer nos confundir em tempos de luta. E coloque em seu coração, você é filho de Deus, sim. Você recebeu ao Senhor Jesus, fez uma aliança com Ele, e como filho de Deus você tem direitos, você tem herança em Cristo Jesus, você tem uma posição de honra em Cristo Jesus, você tem que saber quem você é em Cristo Jesus. Isso faz toda a diferença no tempo da luta, porque o inimigo vai atacar justamente isso, a paternidade dele e a minha filiação. Será que eu sou mesmo? Será que ele me ouve mesmo? Será que ele se interessa mesmo? Mas isso é coisa do inferno. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. É o que acontece muitas vezes conosco no caminho, querendo voltar, né? O Senhor Jesus se aproxima. Eu fico imaginando a cena, dá até vontade de chorar. Eles ali chateados, entristecidos, desanimados, desesperançados.
sem nenhuma expectativa de nada mais. Aí o Senhor Jesus se aproxima, mas eles não reconheceram que era Ele. Mas é interessante como o Senhor Jesus cuidou de todos os seus discípulos, lembra? Cada um na sua necessidade, na sua fraqueza. Tomé havia duvidado, ele voltou e chegou para Tomé diretamente: ei, pode botar a mão aqui, nas feridas, no lado. Aí o Tomé fala aquela frase linda: Senhor meu e Deus meu. Para Pedro, ele fala: Simão Pedro, tu me amas? 3 vezes, porque foram as 3 vezes que Pedro havia negado. Então, com cada um, o Senhor Jesus tratou de maneira bem particular. Deus trabalha de maneira bem particular conosco. Ele faz isso comigo, Ele faz isso com você, amém? Você tem tido essa experiência? Se não tiver, queira ter, porque é maravilhoso. Quando o Senhor se aproxima, tantas vezes, amados, numa luta terrível, numa agonia terrível, numa situação que parecia que eu não ia suportar. O Senhor Jesus começava a falar comigo na palavra, e aí aquelas lágrimas já se transformavam em lágrimas de alegria, não mais lágrimas de tristeza, porque Ele começava a confortar o meu coração e falar coisas que só eu e Ele sabíamos. E é como se Ele estivesse escrevendo o próximo versículo, porque o anterior já havia falado para mim. Mas também Ele faz isso com você, porque Ele conhece cada um aqui individualmente. Cada um aqui individualmente. Assim, eu comecei a história e não terminei. Agora que eu me lembrei que eu não concluí, naquela situação de muita crise. Aí eu me lembro que o Malci estava no interior de São Paulo, nós éramos noivos, e ele estava lá no treinamento, e havia um casal que Deus estava usando muito para fazer milagres de cura física. E o Malci estava naquela fome por Deus, era alguém assim que se destacava pela sua vontade de aprender, pela sua vontade de receber de Deus. E eu lembro que naquele dia eu cheguei ainda com essas dúvidas em meu coração, ainda com esse pesar em meu coração, com essa tristeza. E eu fui para a Americana, até junto com a Giza, e mais 2 pessoas, e nós ali ficamos, né, nesse lugar durante o final de semana, e teve uma vigília mais tarde. Mas antes da vigília eu lembro que a pessoa estava ministrando, um casal de americanos, e perguntaram: quem quer vir aqui à frente para receber cura? Aí o Malci, né, muito ousado, foi e levantou a mão, e ele foi lá. Ela fez toda aquela, né, a verificação do tamanho da mão, todo um processo que ela ensinou depois a gente a fazer e orar pelas pessoas com problema de coluna, e começou a orar por ele. Quando começou a orar por ele, ele começou a cair assim, e eu não vi, mas a mão dele começou a crescer, tanto que Jesus curou ele de problema de coluna naquela época. Mas eu lá do lado de fora, comecei a pensar: será que isso está acontecendo mesmo? Será que isso é de Deus mesmo? Será que está acontecendo? Será que o Malci não está se exibindo um pouquinho, não? Será que... E eu comecei com o meu serás, e fiquei lá cheia de dúvida, olhando pela janela, porque eu nem me atrevia a entrar. Porque era aquela minha fase negra, de assolação do inimigo em minha mente. Mas eu não queria passar por aquilo. E não pensei em voltar, não pensei em deixar o meu Senhor Jesus, mas era muito ruim sentir tudo aquilo. Aí eu me lembro que teve a vigília. E eu lembro que todo mundo lá, buscando a Deus, adorando, né, falando em línguas. Eu nem sabia muito sobre isso, porque era nova convertida. E eu lembro que eu cheguei para a irmã que me discipulava na época, eu falei assim: escuta, eu estou me sentindo assim, 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 assim. Aí ela falou assim: Zezé, vai num cantinho ali, só entre você e Deus, fala tudo para Ele. É o que os discípulos fizeram aqui, falou tudo para Jesus, fala tudo para Ele. Fala tudo. Aí ele já sabe, mas fala tudo, ele quer ouvir. Aqui, na hora que os discípulos falam: só o Senhor não sabe o que está acontecendo, só o Senhor é o desinformado da situação. Todo mundo sabe que Jesus falou isso. E muitas vezes parece isso para nós, que Jesus está desinformado, ele não se importa. Ele não olha, ele não vê. Ele se esqueceu de mim. A coisa está acontecendo e Jesus... E eu lembro que eu fui no cantinho lá e abri o coração para ele. Aí eu voltei um pouco melhor, porque eu chorei bastante, o coração ficou um pouco mais aliviado. Eu nunca fui de ficar correndo atrás das pessoas para pedir para elas orarem por mim, nunca gostei dessa história. Eu penso assim: a bênção vem, não precisa você correr atrás dela, não. Mas eu me lembro que naquela hora eu olhei para uma moça, e no meu coração eu senti um desejo de pedir para ela orar por mim.
Aí eu falei assim, ora por mim. Mas eu não tinha nem muita expectativa do que poderia acontecer. Mas na hora que ela botou a mão na minha cabeça, a minha língua se enrolou de um jeito que eu não conseguia falar uma palavra em português. E eu fui caindo para trás assim que eu não podia me controlar. Recebi o batismo ali com o Espírito Santo. E essa experiência com Deus renovou a minha vida. Libertou os anseios, as questões, os medos, as dúvidas, as confusões. E eu saí dali outra, tão cheia de fé, que na empresa onde eu trabalhava, juntamente com essa colega minha que não era nem convertida na época, toda tarde, na hora do almoço, depois a gente almoçava rapidinho, a gente ia orar, e orava, e orava. 2 crentes, meia boca, porque elas falaram que era assim, se aproximaram de nós, eu quero orar com vocês. Uma delas falou assim, olha, eu fico jogando dominó na hora do almoço, mas eu vejo vocês aí orando com tanta alegria, deixa eu me aproximar de vocês, pode vir, pode vir. Era muito bom. E isso foi tremendo, porque o Senhor Jesus sabia do meu coração. Ele deixou eu ficar por um bom tempo naquelas inquietações. Ele deixa, mas Ele fica de olho. Ele deixa, mas Ele se aproxima. Ele deixa, mas Ele está junto. Ele deixa, mas Ele não abandona. Como aquele pai que sabe que a criança pode começar a andar sozinha, de repente escorregar e cair. Ela vai deixar, ela sabe que a criança vai cair várias vezes até começar a andar com firmeza, mas ele sabe que se ele não deixar a criança puxar, ela vai ser uma aleijada. E Jesus não quer aleijados espirituais, mas filhos dependentes dele sim, mas que andem na sua dependência. Amém? O que faz os nossos olhos não reconhecer a aproximação do nosso Senhor, que Ele se importa conosco a ponto de ouvir todos os nossos questionamentos, o que também nos faz pensar que Ele não se importa conosco a ponto de ouvir todos os nossos questionamentos. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Veja que ele se interessou, ele perguntou, mas eles não viam que era Jesus, eles não entendiam que era Jesus. Por quê? Que eles não perceberam que era Jesus, que eles não notaram que era Ele. Porque a decepção, a tristeza e a desilusão entrou naqueles corações. Quando as coisas não acontecem como nós imaginamos, nós não conseguimos ver o Senhor próximo de nós, não conseguimos sentir o seu amor. Aí o Senhor Jesus perguntou, que coisas? Aí eles responderam, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Ou seja, eu tinha tanta esperança que as coisas acontecessem como eu havia colocado em minha mente. Eu esperava que Jesus desse aquele golpe militar e as coisas então fossem tomadas pelo poder celestial que ele tinha e aqueles inimigos fossem expulsos. Eu esperava, Senhor, que não acontecesse nada com a minha família, que eu tivesse logo aquele emprego, que a promoção fosse minha, que a casa fosse minha, que o carro fosse meu. Eu esperava isso, aquilo, o Senhor esperava do meu jeito, e o Senhor não deixou as coisas acontecerem do meu jeito, onde o Senhor estava, Senhor. Veja que não é o Senhor quem erra, a nossa maneira de enxergar as coisas e de esperar as coisas é que está errada, porque as coisas muitas vezes é segundo o nosso evangelho. Nós lemos um texto e colocamos uma fé muito bonita, inclusive, em um texto, e não entendemos que tem um contexto, e não entendemos que há todo um contexto geral na palavra de Deus. O Senhor nos ama, mas Ele permitirá situações para que nós cresçamos muito mais. No evangelho desses discípulos, o Messias jamais deveria passar por tantas humilhações, tanto sofrimento, demonstração de fraqueza e morte. Isso não se encaixava. Jesus passar por isso não se encaixava com o evangelho deles, não se encaixava com o Messias que ele esperava. Fraqueza não, humilhação não, sofrimento não. O meu Messias não vai passar por isso, ele vai estar sempre por cima. E Jesus sempre esteve por cima, mesmo quando parecia que estava por baixo. Quando as pessoas viam aquele homem lá crucificado, humilhado, parecendo derrotado, na verdade ele estava recebendo a vitória por mim e por você.
Ele estava em vitória, era o pódio da vitória, não era do fracasso. Só que a maneira como as pessoas viram um fracassado. Muitas vezes em nossas vidas a humilhação parece que é para nos fazer sermos os piores. Mas é aí que nós vamos ver a glória de Deus, porque a palavra de Deus fala que todo aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. Em nosso evangelho somos nós que não devemos passar por tais coisas, senão queremos voltar atrás. Não, Senhor, sofrimento não, já sofri demais. Mas pense numa coisa, com ou sem Jesus, nós vamos sofrer. A palavra de Deus fala de duas casas que são construídas, uma na rocha e uma na areia. Sobre as duas virão as tempestades, virão os ventos fortes, virão os tsunamis, posso colocar assim. Mas a Bíblia fala que aquela que está na rocha, que é no Senhor Jesus, que é na obediência à palavra, ela vai estar firme. A tempestade vem, mas ela vai ficar firme. Enquanto que aquela que vai receber as mesmas coisas, vai desmoronar, porque o que faz a diferença, o que nos sustenta, é o poder de Deus em Jesus. Amém? Filipenses diz, veja só como Paulo, o grande, como algumas pessoas falam, homem de Deus, alguém que hoje é admirado por todos os cristãos e sempre foi em todas as épocas de cristianismo. Paulo, o homem que viu a glória de Deus, o homem que esperava a glória final de Deus, o homem que tinha intimidade com Deus, o homem que viveu uma intimidade como poucos viveram. Veja só o que ele fala: pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Entendeu? Veja só como nós devemos encarar. Sofrer por amor a Jesus deve ser um privilégio, não encarado como Deus, que luta é essa? Deus, que prova é essa? Deus, que falta de amor do Senhor é essa? Não, não é. Paulo via de maneira diferente. Eu vou receber a glória final. Eu vou também receber, enquanto eu estiver aqui nessa minha vida, algumas manifestações da glória de Deus. Mas eu também considero um sofrimento. Aliás, eu também considero um privilégio sofrer por Ele. Já que estás passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora houve que ainda enfrenta, era um homem de combate, era um homem de luta. Mas foi um homem que, em meio às lutas, viu tanto a glória de Deus. Lá em Hebreus fala, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, veja só, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Então ele não ficou, ai, tadinho de mim, como estou sendo envergonhado, não mereço isso. Jesus, a palavra de Deus fala que Jesus desprezou, ele fez pouco caso da vergonha. Ele não ficou tão preocupado assim com o ego dele, porque estava passando por humilhações. E a Bíblia fala que depois de tudo isso, ele assentou-se à direita do trono de Deus. A glória vem depois do sofrimento. A glória vem sempre depois do sofrimento. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Ou seja, se ele passou, eu também vou passar, e se ele venceu, eu também vencerei, e também venço hoje em Cristo Jesus, amém? A vitória dele é a minha vitória, a glória dele é também a glória para a minha vida. É assim que eu devo pensar. Na luta contra o pecado, o texto ainda fala, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. O sangue de Jesus foi derramado pelos nossos pecados sem ele ter pecado. Mas muitas vezes, nessa luta contra o pecado, a gente não tem se esforçado tanto até ver sangue caindo. Eu creio que não é nem no sentido literal, mas se for, gente, a palavra de Deus não fala, Jesus não disse, se o teu olho te fizer pecar, arranca-o e joga fora. Porque é melhor você entrar com o olho só no céu do que ir com os dois para o inferno. Isso é luta contra o pecado, isso é derramar sangue. Se a tua perna, te fizer pecar, se o teu braço te fizer pecar, se a tua mão te fizer pecar, se o teu ouvido te fizer pecar, arranca e fica manco, fica aleijado fisicamente, porque é melhor você entrar manco, aleijado no céu do que ir com tudo isso para o inferno. Isso é resistir até o sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Que palavra de ânimo é essa? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Não fique chateadinho, não faça beicinho. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Veja só também como é descrito esse castigo.
Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Então, muitas vezes a dificuldade que nós passamos é a disciplina do Senhor, é a maneira dele nos endireitar, é a maneira dele nos aprumar, é a maneira dele nos fazer a semelhança do seu Filho Jesus. Deus os trata como filho, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Eu sei que eu sou de um tipo de crente diferente. Eu não quero passar a ideia para você de ser uma pessoa negativa, porque eu não sou pessimista, né? Eu tenho muito otimismo, muito ânimo em relação ao Senhor e à sua palavra. Eu creio, eu busco, eu espero, e não quero outra coisa, não há outra coisa. Mas, querido, eu prefiro muitas vezes um texto de disciplina que me estimule a mudança, do que ter meu ego massageado e não mudar em nada. Eu prefiro muitas vezes ouvir uma música, mesmo que a minha carne não goste, ainda existe uma cruz, do que outras. Eu vou citar assim, mas eu gosto dessa música também, tá? Eu não sei cantar direito, mas aquela que fala, você é o espelho, lá, 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 lá. Não chore se o mundo ainda não notou, é isso que fala? Não chore se não notaram que você é uma pessoa tão grandiosa, não chore se ainda não notaram como você é especial, não chore. Gente, eu amo essa música, ela é de Deus, eu já vi Deus abençoar muitas vidas, mas muitas vezes a gente só quer música desse tipo, sabia? Que massageie o nosso ego, que acalente o nosso coração ferido, e a gente não deixa esse coração ferido ser tratado pelo poder de Deus. Entendeu? Então assim, eu posso parecer esquisita, mas eu prefiro levar umas varadas, sabendo que o Senhor Jesus está me corrigindo, do que ouvir uma coisa que pareça me fazer bem, mas eu não tenho certeza se é comigo que Ele está falando. Porque eu sei que Ele me disciplina e Ele me ama. Eu sei que Ele é meu Pai. Eu sei que Ele me corrige porque Ele quer que eu reflita a glória dEle, como o Senhor Jesus refletiu. Que eu seja a semelhança dEle em santidade. Agora me alegro em meus sofrimentos, disse Paulo também, por vocês. E completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Aqui já é outro texto de Filipenses. Que atitude é essa, queridos? Que embora sendo Deus, sendo glorioso Deus, estando num lugar de majestade, sem pecado, numa glória que nós um dia vamos conhecer, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Ele tinha que se esvaziar a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Tudo isso Ele fez, e tudo isso a palavra de Deus nos ensina, para nós termos a mesma atitude dEle. Não queira ser grandioso, se humilhe, que o Senhor vai te exaltar. Não te exaltes a ti mesmo. Deixa que os homens, aliás, não louve você mesmo com seus lábios. Deixa que as pessoas façam, se quiserem fazer. Mas se não fizer, não fique tristinho por isso. Aprenda com o Senhor Jesus. Ele tinha tudo, Ele largou tudo por minha causa e por sua causa. Ele tinha a própria glória e deixou a glória para que nós conhecêssemos a sua glória. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Há dois tipos de humilhação: aquela que você passa sem você procurar, e há uma que Deus se agrada muito mais, que é aquela que você propõe para você mesma e você busca para você mesma. Senhor, eu vou humilhar o meu ser, eu vou fazer aquilo que minha carne não quer, eu vou fazer aquilo que é correto por causa do Senhor, porque eu quero me tornar semelhante a Jesus, porque eu quero ver a tua glória de verdade, porque eu não quero ficar iludida com palavrinhas que massageiam o meu ego, porque eu não quero crer num evangelho diferente do teu evangelho, porque eu quero viver o evangelho que vai me levar para o céu. Então, Senhor, eu quero propor para mim mesma a humilhação a cada dia, para que a tua glória seja na minha vida, porque eu sei que o Senhor vai fazer. E se o Senhor vai fazer, gente, eu sempre procurei ter uma certeza no meu coração: o que Deus tem para mim é meu. Se não veio, não é. E se não vier dele, eu não quero. O que é meu, que Deus me deu. Como disse João Batista, o homem não pode receber alguma coisa que não venha do céu. Importa que ele cresça e que eu diminua. Quando os discípulos foram indagá-lo: olha, sabe aquele lá que você falou a respeito dele? Ele está batizando, os seus discípulos estão indo atrás dele. E ele fala:
Mas alguém não pode ter algo que não venha do céu. Aquilo que é meu é meu. Aquilo que Deus me deu é meu. Então por que eu vou ficar preocupado? Por que eu vou ficar com aquela preservação territorial como se a coisa fosse minha? Se é minha, é minha. Se não é, não queira. Mas o que é de Deus, queira, tenha anseio, busque. Porque o que o Senhor tem é grande, é poderoso, é majestoso. É além daquilo que nós podemos imaginar. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Antes da glória vem a humilhação, vem o sofrimento, vem a luta. O Senhor não disse que não passaríamos por lutas, mas prometeu estar sempre conosco e nos levar à vitória. Ele não disse que não enfrentaríamos a guerra, mas nos equipou com toda sorte de armas espirituais e nos abençoou nas regiões celestiais, com toda sorte de bênçãos espirituais. Nele mesmo, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Falei 2 vezes, só para ficar gravado. Então, vamos lá, porque sempre vai valer a pena. Aleluia, glória a Deus. Só para tirar um pouquinho o conforto do seu corpo aí, faça isso por Jesus, se levante um pouquinho e vamos orar. Lembra que eu falei das aflições que eu carreguei naquela situação, no começo da minha conversão, tanta angústia, tanta tristeza, tantas coisas sem respostas, tantas dúvidas, tantas confusões. Mas eu fui no meu cantinho, falei com Ele, Ele me ouviu e Ele agiu na minha vida. Eu sou amada de Deus. Eu tenho certeza que eu sou muito amada por Deus. Eu tenho certeza que Ele me ama muito, muito, muito. Mas eu sei também que Ele te ama muito, muito, muito. Eu tenho certeza que Ele me ouve hoje e Ele responde aos anseios do meu coração. Mas Ele também te ama e Ele responde aos anseios do seu coração. Então fale com Ele. Não saia daqui triste, desanimado. Nessa luta o Senhor está contigo. Nesse caminhar, muitas vezes, cheio de tristeza, o Senhor está contigo. E Ele pergunta: ei, que coisas são essas que afligem o teu coração? Ei, por que você está perturbado? Por que seu coração está tão pesado? Fale comigo. Eu estou do seu lado, mesmo que você não me veja, mesmo que você não perceba que sou eu. Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa noite nós declaramos mais uma vez a nossa libertação e a nossa liberdade. Nós somos chamados para a liberdade de te servir com alegria, porque a palavra do Senhor diz: a alegria do Senhor é a nossa força. A tua palavra diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. A tua palavra diz que o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. A tua palavra diz que o reino de Deus não é justiça e nem comida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Nós precisamos, Deus, urgentemente agora, da alegria do Senhor em nossos corações, da alegria que bota agora a tristeza para correr, da alegria, Pai, que é incomparável, Pai, com qualquer outra coisa que possamos obter, porque é a alegria do Senhor que faz guerra e vence, ó Deus, toda tristeza, todo desânimo, toda confusão, toda perturbação, todo anseio, Senhor, sem resposta. Assim também como a paz que excede todo entendimento, porque o Senhor disse para não estarmos ansiosos de coisa alguma. Então, Senhor, nós queremos agora lançar toda a ansiedade, todo o medo do amanhã, toda a preocupação com os nossos queridos, tudo aquilo que nós não temos ainda, todas as lutas que passamos diante do Senhor, porque a tua palavra diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, e nós temos vivido o teu cuidado a cada dia. Pai, nós te louvamos nessa noite, Pai, nós te exaltamos nessa noite, nós reconhecemos o Senhor Jesus como o nome que está acima de todos os nomes, o nome exaltado, o nome glorificado, o nome acima de todos os nomes, aquele diante de quem todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é Senhor. As dificuldades, as tribulações, os demônios, as potestades, o inferno todo diante dele se dobra e reconhece que Ele é Senhor.
e Ele é o meu Senhor, e Ele é o meu Pai, e Ele é o nosso Pai. Por isso nós nos levantamos, Pai, para reinar com o Senhor em alegria, vivendo, Senhor, situações de tribulação, mas em alegria, em nome de Jesus. Declaramos agora todo o peso e todo o fato do inferno por terra, todo o engano por terra, toda a confusão por terra, todo o desânimo por terra, e nos alegramos, nos animamos no Senhor, porque Tu és a nossa força. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Vai valer a pena mesmo, eu sei que vai valer a pena.